Montar um layout web costumava ser assim. Na maioria das vezes, ao tentar posicionar um elemento ou um bloco, dava maior dor de cabeça. E quando você finalmente conseguia acertar uma posição, acabava bagunçando outra parte do layout. Mas e se eu te dissesse que existe uma ferramenta que faz tudo se encaixar com total flexibilidade? Com ela, você não fica limitado à estrutura do HTML e pode posicionar os elementos onde você quiser. Essa ferramenta, na linguagem CSS, é chamada de Grid Layouts. E aí, por um acaso você conhece esse brinquedo aqui? O nome dele é Racha-Cuca, ou alguns conhecem como Quebra-Cuca. E ele era um dos meus brinquedos favoritos na infância, mas eu lembro de passar muita raiva com ele tentando encaixar as peças na sequência correta. E às vezes, cansado de tentar sem sucesso, eu simplesmente reposicionava manualmente uma peça ou outra para facilitar a solução do problema. Acontece que eu levei um bom tempo para aprender sozinho que existem certos padrões de movimento de acordo com a posição das peças. E é isso que acontece com muitos desenvolvedores, que por não possuírem o conhecimento das ferramentas, passam por dificuldades na hora de construir um layout. Bom, seja bem-vindo ao canal UI Code, meu nome é Leandro Figueiredo, eu sou desenvolvedor front-end com foco em design de interfaces. E nesse vídeo eu vou te explicar como entender de uma vez por todas o funcionamento do CSS Grid, e eu vou fazer isso utilizando o Racha-Cuca. Bom, antes da gente partir para o código, vamos entender rapidamente alguns conceitos importantes sobre o CSS Grid. No CSS Grid, nós vamos ter o Grid Container e os Grid Items. O Grid Container é essa caixa que determina quais são os limites do grid. Já o Grid Item vai ser o elemento que estiver dentro do container. Fazendo um paralelo com esse jogo aqui, é como se a gente tivesse 15 Grid Items dentro do Grid Container. Mais para frente eu vou aprofundar melhor, mas já tenha em mente que no Grid Layouts, tanto o Grid Container quanto os Grid Items têm propriedades que alteram o comportamento e a ordem desses elementos. Agora a gente também vai ter as Grid Lines, que podem ser tanto verticais quanto horizontais, e elas vão ter uma numeração, começando a contagem a partir do 1, da esquerda para a direita, e de cima para baixo. Também mais para frente a gente vai ver que essas numerações podem nos ajudar no posicionamento dos itens. O espaço entre uma linha e outra é chamado de Grid Track, mas isso eu vou tratar chamando de colunas ou linhas. Então lembre-se, a gente tem as Grid Lines e entre essas Grid Lines a gente tem os espaços que eu vou tratar como coluna e linha. Agora sim, com esses conceitos em mente, vai ficar muito mais fácil de entender a prática. Antes disso, só um aviso rápido para você aproveitar melhor essa aula. Eu deixei esse vídeo todo separado por capítulos, porque eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo mais de uma vez para fixar as informações. E quando você estiver praticando e surgir alguma dúvida, você pode retornar aqui e ir direto para a parte que te interessa. E eu peço que você deixe o seu like e o seu comentário, e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Então agora sim, vamos para o código. Então, para a gente não perder tempo, eu já preparei uma estrutura básica do nosso HTML e CSS. Então aqui a gente tem um container com alguns itens dentro dele, e aqui mais em cima a gente está importando um reset CSS e aqui o style CSS, que é esse documento aqui que eu já estou aberto. E aqui
para os itens, eu já apliquei uma cor de fundo, borda, padding, tamanho de fonte e etc. Apenas para melhorar a visualização dos nossos elementos aqui na tela. Mas agora, para a gente transformar essa estrutura em um grid, basta aplicar o Display Grid para o container. Então, só para deixar mais claro, eu vou até mudar o nome dessa classe aqui para Grid Container. E aqui, no Style CSS, eu vou aplicar um Display Grid para o meu Grid Container. E salvando as alterações, nada muda aqui, mas o grid já foi aplicado. E agora a gente consegue usar as propriedades de grid tanto para o Grid Container quanto para os Grid Items. Vamos começar falando então de algumas propriedades do Grid Container. Olhando aqui para o nosso layout, a gente percebe que todos os itens estão um abaixo do outro e cada um ocupa a largura completa da página. Mas é possível dividir esse layout em quantas colunas a gente quiser. Para fazer isso, nós utilizamos a propriedade Grid Template Columns. E aí, a gente pode passar qual será o tamanho de cada coluna. Por exemplo, aqui eu poderia dizer que eu quero uma coluna de 100 pixels. E pronto, aqui a gente já tem uma coluna que tem uma largura de 100 pixels, mas se eu quiser aumentar o número de colunas, basta eu dar um espaço e dizer qual seria o tamanho da segunda coluna. Então, por exemplo, agora eu vou fazer com que o grid tenha 4 colunas de 100 pixels. Eu já tinha um ali, então falta acrescentar mais 3. E esse aqui agora é o resultado. Veja que automaticamente os itens são reorganizados para preencher os espaços disponíveis. E se eu vier aqui e inspecionar esses elementos e depois ativar essa opção aqui de visualização do grid, observe que existem 2 espaços vazios aqui, que não foram preenchidos apenas porque não tem item suficiente. Mas se a gente aumentar esses itens, eles vão preenchendo esses espaços e formando novas linhas se for necessário. Beleza? Aqui a gente pode ver que foi gerado uma nova linha automaticamente, mas era só para demonstrar, então vou desfazer essas alterações. Bom, e aqui, para o tamanho dessas colunas, nós podemos usar qualquer unidade de medida que a gente quiser. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso aplicar um tamanho de 50% aqui para a primeira coluna. E dessa forma, a primeira coluna terá 50% do tamanho do container. Mas só toma cuidado com uma coisa. Como nesse caso aqui nós não especificamos um tamanho fixo para o nosso grid container, ele está ocupando a largura total da página, fazendo com que 50% do container seja igual a 50% da página. Para a gente poder visualizar melhor o container aqui, eu vou até colocar um background aqui para o container. Então, vou adicionar um background color. Pode ser essa cor aqui, que é quase um preto. E vou acrescentar também um padding de 0.5 rem. Agora, a gente já pode visualizar melhor aqui. E olha só, se eu aumentar essa página, a gente observa que a coluna também aumenta de tamanho. Mas se, por exemplo, eu colocar uma largura de 400 px para o container, veja que agora a primeira coluna está ocupando 50% do tamanho total desse container. E nesse caso, nem mesmo importa se eu redimensionar ou não essa página, porque agora o nosso container tem um tamanho fixo. E como essas outras colunas aqui, elas estão com um tamanho fixo de 100 pixels, a soma desses tamanhos é maior que o tamanho total do container. Com isso, essas colunas acabaram saindo dos limites do container. Para resolver isso, nós poderíamos usar a unidade auto.
e dessa forma as outras colunas se ajustam automaticamente ao espaço disponível. Então aqui, ao invés de tamanhos fixos de 100 pixels, a gente poderia colocar essa unidade aqui, que é alto, o que quer dizer que esses tamanhos vão ser preenchidos automaticamente. Ou então, se a gente quisesse, a gente também poderia deixar só a primeira coluna como alto e as outras colunas com tamanho fixo. Nesse caso, seria a primeira coluna que teria o conteúdo automático, né? Essa largura automática. E as outras colunas respeitariam esse tamanho fixo de 100 pixels. Agora, eu vou remover essa largura fixa aqui do container para poder mostrar outra coisa que também é muito interessante. Veja que agora a primeira coluna passa a preencher todo o espaço disponível do container. Isso porque ela está com valor de alto, ou seja, um preenchimento automático. E se a largura do container aumentar, a largura dessa coluna também aumenta automaticamente. E só para deixar ainda mais claro, a diferença de você usar porcentagem é que a porcentagem é relativo ao tamanho do container, enquanto esse valor alto usa o espaço do container que está disponível. Mas além das unidades de medida que o CSS já tinha, como pixel, porcentagem, REM e etc., com a chegada do CSS Grid, foi criada uma nova unidade, que é a unidade FR, ou seja, a unidade de fração. Essa unidade também vai ser referente ao espaço disponível do container, só que com um pouco mais de controle. Então, por exemplo, se eu alterar o tamanho dessa segunda coluna aqui para 1FR, veja que agora a primeira coluna passa a ocupar só o espaço do conteúdo desse item, que é o tamanho dessa fonte, mais o pad que está aqui em volta, né? E agora a segunda coluna passa a preencher todo o espaço disponível que sobrou, depois de descontar os tamanhos das outras colunas com pad, bordas e etc. Mas então, o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse o valor de 2 FRs para essa segunda coluna? Bom, como você pode ver, nesse caso não mudou em nada. Isso pode até parecer um pouco confuso, mas não é muito difícil depois que você entende a lógica. Aqui, nós não estamos atribuindo meio para a segunda coluna. Aqui nós estamos dizendo que o espaço disponível equivale a duas partes. E essas duas partes, elas estão sendo atribuídas apenas para a segunda coluna. Ou seja, o tamanho dela acaba sendo o espaço todo. Mas olha só o que acontece se eu colocar um FR para a terceira coluna, que seria essa aqui, onde está o item C. Agora, todo o espaço disponível equivale a 3 partes. E a segunda coluna, ela está recebendo 2 partes dessas 3, enquanto a terceira está recebendo apenas uma parte do total de 3. Eu ainda poderia dizer que a segunda coluna vai receber, por exemplo, 3 frações, e que agora será o total de 4. Então, todo o espaço disponível foi dividido em 4 partes, sendo que 3 frações foram atribuídas para a segunda coluna e apenas uma fração para a terceira. Mas olha só, isso quer dizer que se eu atribuir 3 frações para a terceira coluna, seria o equivalente a dividir o espaço disponível em 6 partes, onde ficaria 3 frações para a segunda e 3 frações para a terceira coluna, resultando assim em tamanhos iguais para as duas. E é por essa razão que isso aqui teria o mesmo resultado que atribuir uma fração para a segunda e uma fração para a terceira. Tá vendo? Fica o mesmo resultado. Entendendo isso aqui, fica muito mais fácil de se trabalhar com essas frações. E outra coisa que você tem que ter em mente é que frações são diferentes de porcentagem.
quando eu utilizo porcentagem, eu estou utilizando o tamanho relativo ao tamanho do container e não levo em consideração o tamanho dos outros elementos para esse cálculo. Mas com frações, o tamanho é relativo ao tamanho que sobra depois de descontar os espaços dos outros elementos. Agora, vamos supor que eu queira 4 colunas de tamanhos iguais. Para isso, eu poderia colocar 4 colunas de um FR. E o resultado aqui são 4 colunas de tamanhos iguais, né? Um FR para cada. Mas para esses casos, ao invés de ter que repetir os valores de um FR para cada coluna, eu posso utilizar uma função chamada repeat. Então, é só no lugar aqui desses valores, eu escrever a função repeat e primeiro eu vou digitar o número de colunas, ou seja, o número de repetições que eu quero, que nesse caso é 4, e depois eu passo o tamanho da coluna, que nesse exemplo vai ser de 1 FR. E pronto, aqui a gente obtém o mesmo resultado. Mas para esse valor aqui, poderia muito bem ser pixel, porcentagem ou qualquer outra unidade que nós já vimos. Também ainda pode usar a função repeat quantas vezes a gente quiser e ainda combinar com outras medidas individuais. Por exemplo, eu poderia usar repeat para as 2 primeiras colunas com um FR, depois um repeat para 2 colunas com 2 FR e, por último, uma coluna com 100 pixels, sem utilizar o repeat. E isso aqui vai funcionar tranquilamente. Outra função que existe também é a função de min-max. Nessa função, a gente pode determinar o tamanho mínimo e o tamanho máximo. Por exemplo, no lugar da última coluna, eu poderia usar a função min-max e passar o primeiro valor, que vai ser equivalente ao mínimo da coluna, por exemplo, de um mínimo de 200 pixels, e depois a gente passa o tamanho máximo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, de 4 FRs. Pronto, agora essa última coluna passa a ter o tamanho mínimo de 200 pixels, então eu posso até tentar diminuir o tamanho aqui da tela, e ela vai permanecer tendo 200 pixels. E se eu por acaso aumentar o espaço do container, ela passa a ocupar 4 FRs. E além disso, a gente ainda pode usar a função min-max dentro de uma função repeat, sem nenhum problema. Então aqui eu poderia pegar esse mesmo valor aqui e passar dentro dessa função repeat. Então, nesse repeat, que tem 2 colunas, as duas vai respeitar o tamanho de no mínimo 200 pixels e no máximo 4 FRs. Então, essas duas aqui sempre vão ter os mesmos valores. Certo. Agora, além de especificar o Grid Template Columns, a gente também pode usar a propriedade chamada Grid Template Rows para especificar as linhas. Então, por exemplo, vamos especificar aqui 3 linhas de 100 pixels. E salvando, vamos ver o que acontece. Agora eu vou até ativar novamente aqui o grid. E olha só, quando nós não especificamos o Grid Template Rows, os elementos eles formam as linhas automaticamente conforme o espaço. Inclusive, se o container tiver uma altura, por exemplo, de 400 px e não tiver um Grid Template Rows, os itens sempre se ajustam ao tamanho do container. Mas agora vamos ver, então, o que acontece quando a gente configura o tamanho dessas 3 linhas e a quantidade de itens é maior que a quantidade de linhas. Então, eu vou vir aqui e criar mais itens.
Então, olha só, o que acontece é que as 3 primeiras linhas que foram especificadas, um tamanho para elas de 100 pixels, essas 3 primeiras linhas respeitaram esse tamanho. Já as linhas que foram geradas automaticamente passam a ter só o tamanho, do conteúdo que elas têm, né. E vale lembrar que todas essas medidas que a gente viu até agora de porcentagem, fração e etcétera, vai funcionar também aqui para as linhas. Inclusive, se eu quiser que a quarta linha também tenha, 100 pixels, ao invés de colocar mais um valor, eu poderia utilizar a função repeat. Então, poderia trocar tudo isso aqui para repeat 4 vezes 100, né? E aí, essa quarta linha também passa a ter 100 pixels. Só que olha só, essa quinta linha aqui, ela continua com o tamanho automático, né? Então, assim, se eu quiser que ela também tenha 100 pixels, eu devo vir aqui manualmente colocar 5, e se aí surgir novas linhas, eu vou ter que sempre repetir esse número, esse valor aqui manualmente. Na verdade, não. Ao invés de eu adicionar mais um valor aqui específico, outra propriedade que a gente poderia usar seria o grid auto rows. Com essa nova propriedade aqui, eu poderia dizer que quando tivesse mais uma linha, ela teria esse tamanho que eu vou especificar. Por exemplo, poderia ser até um número diferente ali, poderia ser de 50 pixels. Assim, se surgisse uma nova linha aqui embaixo, inclusive, eu posso alterar isso aqui para 4. Então, as 4 primeiras linhas têm 100 pixels, enquanto a última linha aqui, né, vai ter 50 pixels. Vou até tirar essa altura aqui para ficar mais fácil de visualizar. Pronto. Ou então, eu poderia até dizer que elas vão ter sempre o mesmo tamanho, né? Então, se surgir uma nova linha, ela também vai ter 100 pixels e assim todas passam a ter um tamanho igual. E agora, como todas as linhas têm o mesmo tamanho, a gente nem precisaria dessa propriedade aqui para conseguir esse mesmo resultado. Só que agora, talvez você esteja se perguntando se não existe a propriedade Grid Auto Columns. E a resposta é sim, ela existe. Mas eu confesso que quase nunca eu preciso dela. Isso porque, em muitos casos, se você já tiver especificado o número de colunas, você já vai ter adicionado uma largura, fazendo com que o Grid Auto Columns não tenha assim nenhum efeito. Por exemplo, vamos colocar um Grid Auto Columns aqui de 60 pixels. Salvando, a gente pode ver que não teve diferença nenhuma, né? Porque as colunas, diferente das linhas, elas geralmente não são geradas automaticamente. Mas se a gente remover aqui o Grid Template Columns, aí sim a gente percebe que a primeira coluna, que agora está sendo gerada automaticamente, nesse caso, ela fica com 60 pixels de largura. Então, você pode usar o Grid Auto Columns para alguns casos quando a coluna estiver sendo gerada automaticamente. Mas eu confesso que não são muitos dos casos não, tá? Mas agora vamos voltar à propriedade de Grid Template Columns. E aqui eu vou simplificar isso aqui, tá? Eu vou colocar um repeat de 4 colunas com um FR e vou remover aqui esse Grid Auto Columns. Já aqui no nosso HTML, eu vou alterar esses itens e vou colocar até a letra K. Então, E, F, G, H, I, J, K. O restante eu vou apagar e vou agora modificar o nome das classes aqui também.
Então, F, G, H, I, J e K. Prontinho. Agora vamos falar de outra propriedade. Se eu quisesse adicionar um espaçamento entre esses itens, eu posso fazer isso facilmente utilizando a propriedade gap. Com essa propriedade gap, eu posso passar aqui, por exemplo, de um ren e pronto. O espaçamento de um ren foi aplicado entre as colunas e as linhas. Mas se caso eu quiser adicionar um espaçamento de forma individual, eu também posso passar a propriedade row gap, que aplica o espaço entre as linhas, ou então a column gap, para aplicar o espaçamento entre as colunas. Certo, mas aqui vamos deixar gap mesmo, porque eu quero aplicar tanto nas linhas e nas colunas. Bom, a próxima propriedade é o align items e justify items. Para explicar melhor, eu vou até ativar aqui a visualização dos grids novamente e observe que todos os itens ocupam o espaço total de cada célula. Isso porque o align items e justify items, por padrão, tem o valor de stretch. Veja que se eu colocar esses valores stretch tanto para o align items quanto para o justify items e salvar, nada vai acontecer porque esse já é o valor default deles. Mas quando eu coloco um align items start, os itens se ajustam para o tamanho do conteúdo e fica alinhado ao topo da célula. Eu também posso usar o valor center para que todos os itens fiquem centralizados. E por último, nós também temos o valor end para alinhar os itens ao final das células. E o mesmo vale para o justify items. O start vai alinhar os itens no início, o center vai alinhar ao meio e o end vai alinhar no final. E agora vamos começar a falar também das propriedades disponíveis para os grid items. E a primeira que a gente vai ver é o align self. Essa propriedade também tem a função de alinhar os elementos, porém ela vai fazer a alteração apenas para o próprio item que ela está sendo aplicada. Então vamos pegar, por exemplo, esse item C aqui. Então eu posso selecionar ele através da classe item.c, aquela classe que eu já tinha adicionado lá naquele item C. E agora eu vou aplicar um align self start. E como você pode ver, apenas o item C ficou alinhado ao topo. E aqui os valores também vão ser os mesmos do align items, ou seja, start, center, end e stretch. Além disso, a gente também pode aplicar um justify self. E só para exemplificar, eu vou colocar um stretch aqui também. E pronto, o item ficou preenchendo toda a célula na horizontal e na vertical. Agora vamos falar das propriedades grid column start e grid column end. Mas antes disso, eu vou só remover essas configurações aqui. Mais uma vez, só para melhorar a visualização mesmo dos elementos, eles não vão ter impacto nenhum. Pronto. Agora, com o grid CSS, eu não preciso mais ficar preso à estrutura do meu HTML, pois se eu quiser, eu posso posicionar os elementos em qualquer lugar que eu queira dentro do grid. Por exemplo, esse elemento A aqui. Ele é o primeiro elemento que aparece, mas se eu quiser que ele ocupe a segunda coluna, basta eu fazer uma seleção CSS desse item A e passar a propriedade grid column start com o valor 2. Agora o item A passa a ocupar a segunda coluna e não mais a primeira. Com o grid column end, por exemplo, eu vou colocar 4 aqui e vou salvar. Agora você pode ver que o item A, ele passou a ocupar duas colunas.
eu estou passando o item 2 porque eu quero que ele comece, né, na coluna, na posição 2, e o valor 4 porque eu quero que ele termine na posição 4. Mas presta atenção no que eu vou explicar aqui agora, porque isso confunde a cabeça de muita gente. Só que é muito simples de entender. Nesse exemplo aqui, nós temos 4 colunas. 1, 2, 3, 4, certo? Mas, se você olhar esses números aqui no grid, você vai observar que ele vai do 1 até o 5. Então, lembre-se que isso é porque esses números são referentes aos grid lines. Então, nós temos a primeira linha aqui, né, o grid line 1, aqui no início, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta aqui no final. Então, quando nós passamos esse número aqui, nós estamos falando a respeito do número da grid line e não da coluna. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que a coluna do item A deve iniciar no grid line 2 ao grid line 4. Por isso, do grid line 2 até o grid line 4 faz com que o item A ocupe apenas 2 colunas. E aqui, até para ficar mais fácil, a gente pode usar um atalho. Ao invés de colocar grid column start e grid column end, a gente pode colocar apenas grid column e passar o start, espaço, barra e o end, que no caso vai ser o 4. Se por acaso eu colocasse aqui o 5, pode ver que agora o item A passa a ocupar 3 colunas. Só que se você preferir, ao invés de passar o número de grid lines, você pode, de fato, passar o número de colunas que você quer que o elemento ocupe. É só a gente usar a palavra span seguido do número de colunas. Por exemplo, aqui, passando span 2, agora eu estou dizendo que o item A inicia no grid line 2 e ocupa 2 colunas. E se eu passasse apenas span 2 aqui, o elemento inicia de onde ele estava posicionado inicialmente e ocupa 2 colunas. Além disso, mais uma funcionalidade é que eu posso usar o "-1" para dizer que o item deve ocupar todas as colunas. Então, por exemplo, para dizer que eu quero que o item A vá do grid line 2 até o final, eu posso passar aqui 2 barra -1. E você pode até reparar que aqui no nosso grid tem até o -1 aqui. Isso porque esse grid line é referente ao número da última grid line ou -1, né? Tem esse mesmo número. E como você já deve imaginar, também existem as propriedades grid row start e grid row end. E ela funciona igual ao grid column, só que referente às linhas. Para demonstrar, então, essa propriedade, eu vou fazer a seleção aqui do item B e passar a configuração de grid row, iniciando na linha 1, indo até o grid line 4. Então, da mesma forma, a gente tem os grid lines aqui para as linhas também, né? E com essa configuração aqui da grid line 1 até a 4, o item B passa a ocupar 3 espaços. Se quiser, a gente pode até usar o span também, né? Então, span 3 obteria o mesmo resultado. E eu também posso combinar o uso do grid row com grid columns. Por exemplo, eu vou colocar aqui um grid column que começa do 1 até o 3. E como você pode ver, o item A, que estava ocupando esse espaço, ele desceu lá para a posição 4 na linha. Mas o que aconteceria se eu colocasse o item A para iniciar também na linha 1? Bom, aqui eu vou só mudar o background do item A para a gente visualizar ele melhor ali na tela. Aqui eu vou até desligar o grid
E a gente pode observar que o item A, que está aqui atrás, e o item B, eles estão ocupando a mesma posição, sendo que o item B ele está por cima do item A. Caso eu quisesse que o item A ficasse por cima, é só passar uma propriedade aqui chamada de z-index. E com um valor maior do que o z-index do B. Então, por default, ele já vem com a numeração baixa. Então, se eu colocar aqui 2, por exemplo, agora o item A ficou por cima do item B. Outra forma da gente posicionar os itens é através do Grid Template Areas. E aqui agora, só para o nosso exemplo ficar um pouco mais próximo do real, eu vou apagar isso aqui, vou vir aqui no nosso HTML e vamos supor que a gente tivesse 4 elementos na tela. Então, e a gente teria um header, uma sidebar, um content e no final a gente tivesse um footer. Pronto, já está aqui. As classes eu vou manter a mesma, mas a gente poderia até mudar o nome dessas classes para ter o mesmo nome que está aqui dentro, né? Só para semântica. Mas aqui, como se trata apenas de um exemplo, eu vou manter essas classes mesmo. E agora aqui no Grid Container, com a propriedade Grid Template Areas, nós podemos nomear os espaços do nosso grid. Por exemplo, aqui eu quero que o header ocupe as 4 colunas do topo do grid. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, colocar aspas aqui, e vou colocar header 4 vezes, porque ele vai ocupar as 4 colunas. Então, cada nome aqui representa uma coluna. Mas aqui poderia ser qualquer outro nome da minha escolha. Eu coloquei header, que é porque faz mais sentido. E na segunda linha, seria uma coluna para sidebar e 3 colunas, então, para o content. Né? Então, uma coluna para sidebar e as outras 3 vai ser para o content. Só que essa segunda aqui vai ser a linha de baixo, concorda? Então, eu gosto até de alinhar o código dessa forma aqui. O resultado continua o mesmo, mas é só por uma questão de organização de código mesmo. Eu até alinho, porque agora eu sei que aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira e quarta. Então, na última linha, então, nós teríamos novamente 4 colunas para o footer. Opa, vou colocar minúsculo mesmo. Vou alinhar aqui também. E agora pronto, eu tenho a estrutura, digamos assim, do meu Grid Template Areas. Mas agora a gente precisa dizer para o Grid Container quais são os itens com esses nomes aqui, né? Então, para o item A, ele vai receber a propriedade de Grid Area com valor header, ou seja, o mesmo nome que eu coloquei aqui, só que sem ser entre aspas mesmo, e ali o item A já passou a ocupar todas as colunas conforme o nosso grid areas. Seguindo então a mesma lógica para o item B, que é a nossa sidebar, eu vou colocar o grid area sidebar. O item C vai ser o content e o item D é o footer. E salvando aqui, pronto. Dessa forma, a gente já teria
uma estrutura básica de um site HTML. Então é isso. Essa foi a aula mostrando como funciona o CSS Grid, mas antes de sair do vídeo, eu preparei uma nova aula que você já pode acessar clicando em alguma parte aqui desse vídeo ou acessando o link que eu vou deixar na descrição. Nessa nova aula, eu vou mostrar como usar o CSS Grid na prática em um projeto mais próximo do mundo real. E além de usar o CSS Grid para codar um projeto avançado, eu vou falar de vários outros assuntos, do design ao código JavaScript, para você aumentar o nível das suas interfaces. Então, para você que acabou de assistir essa aula, é de extrema importância que você já coloque todo esse conhecimento em prática. E por último, eu peço que você deixe aí o seu like e o seu comentário, me dizendo o que você achou dessa aula e se eu te ajudei de alguma forma. Valeu e te vejo na próxima aula.